Falhas na leitura que identifica Yeshua como servo sofredor. Análise estrutural de Isaías. A leitura que identifica o servo sofredor com Yeshua depende de reorganizar o texto de Isaías dentro de uma narrativa biográfica externa. Esse movimento faz com que um conjunto de descrições funcionais e poéticas do servo seja interpretado como uma história individual completa. A análise aqui proposta parte exclusivamente da estrutura interna de Yesaiahu, observando como o conceito de servo funciona dentro do próprio livro, sem pressupor uma identidade biográfica fixa. O sistema do servo em Isaías. O termo servo em Isaías não é uma identidade fixa, mas uma categoria funcional recorrente dentro do livro. Ele é aplicado em diferentes níveis sem necessidade de unificação biográfica, e Israel como coletivo escolhido. O remanescente fiel dentro de Israel. A função de testemunho e missão diante das nações. Essa variação interna mostra que servo é um papel dentro da relação entre o Eterno e Israel, não necessariamente um indivíduo único com trajetória biográfica contínua em todas as ocorrências. Isaías capítulo 49 e o erro de separação forçada. Isaías capítulo 49 é frequentemente usado para tentar separar o servo de Israel como identidade distinta. Porém, o próprio texto mantém uma tensão interna que impede essa separação absoluta. O servo é chamado para restaurar Israel, mas também é descrito dentro da mesma vocação de Israel como povo escolhido. Isso cria um fenômeno interno do próprio texto. O servo opera dentro de Israel e para Israel. Não há ruptura explícita de identidade coletiva. A função de restauração não exige identidade ontologicamente separada. Assim, Isaías capítulo 49 não resolve a identidade do servo como indivíduo separado, ele amplia sua função dentro do sistema de Israel, sem redefinir o conceito básico de servo como categoria funcional. O ponto decisivo, função vs identidade. O erro interpretativo central ocorre quando se transforma uma categoria funcional, servo, em uma identidade biográfica fixa. No próprio texto de Isaías, o servo é definido pelo que faz dentro da história de Israel. Não por uma biografia individual contínua independente do coletivo. Isso impede que a leitura individual seja obrigatória, porque o texto não exige uma única identidade constante para todas as ocorrências do termo. Sepultura, sofrimento e continuidade. Em Isaías 53. Em Yesaiahu 53, o servo é descrito dentro de um padrão literário: sofrimento intenso, associação com morte e sepultura, reversão de estado, resultado e continuidade. O texto não apresenta uma sequência biográfica fechada de vida individual, mas um ciclo funcional dentro da ação divina. Descendência como continuidade do processo. O termo descendência em Isaías capítulo 53 verso 10, aparece como consequência direta do processo do servo. Dentro do fluxo do texto, ele representa a continuidade real do resultado da missão do servo, não uma metáfora isolada nem um elemento desconectado do contexto. O texto mantém o foco na continuidade do efeito do servo dentro da história, não na construção de uma biografia individual separada do sistema de Israel. A estrutura do texto, ciclo, não biografia. O padrão literário do cântico do servo é interno e cíclico, chamado, sofrimento, aparente perda, reversão, resultado. Esse padrão funciona como estrutura de sentido dentro de Isaías, sem necessidade de transformá-lo em sequência biográfica individual completa: vida, morte, retorno, ascensão. O problema do deslocamento interpretativo. A leitura que identifica o servo com Yeshua reorganiza esse ciclo interno em uma biografia linear externa. Esse deslocamento transforma a linguagem funcional e poética em sequência histórica individual fechada. O texto, porém, opera com categorias de função dentro de Israel, não com uma biografia independente do coletivo como estrutura necessária. Conclusão: a leitura do servo sofredor como um indivíduo separado depende de uma reorganização do sistema interno de Isaías, especialmente da transformação de categorias funcionais em identidade biográfica fixa. Quando analisado em sua estrutura interna, o texto apresenta o servo como função dentro de Israel, operando em ciclos de sofrimento e reversão, sem exigir uma separação ontológica obrigatória nem uma biografia individual completa como base interpretativa. A verdade sempre à frente.